mudança de terminologia de erosão dentária para desgaste dentário erosivo, ela contempla de uma forma muito mais completa o processo clínico que está envolvido. E o desgaste por ácidos, ele ocorre por ácidos de origem externa e de origem interna. Externa, provenientes da dieta, do ambiente, e interna, muito comumente do refluxo gastroesofágico. Quando o pH do meio oral ele cai abaixo do limiar crítico de 5,5 para o esmalte e 6,5 para a dentina, o que acontece é que os fios de hidrogênio eles causam a dissolução dos cristais de hidroxiapatita que compõem a estrutura mineralizada do dente, e essa desmineralização ela enfraquece muito a estrutura dentária, tornando ela mais suscetível, mais vulnerável ao desgaste mecânico, mesmo por forças que normalmente não causariam nenhum dano ao dente íntegro. E 3 fatores, pontos-chave para caracterizar o desgaste dentário erosivo é que esse é um processo químico-físico, não somente químico, ele é irreversível e é uma condição progressiva se a etiologia não for controlada. As causas extrínsecas são as principais, decorrentes do consumo de bebidas e de alimentos ácidos, como, por exemplo, refrigerantes, sucos cítricos, energéticos, vinagres, vinhos. E em relação às causas extrínsecas de ambiente, que eu citei, a gente pode ter como exemplo pessoas que têm contato muito frequente com vapores ácidos porque trabalham em ambiente industrial, ou até mesmo nadadores de alto rendimento que têm um contato muito constante com água clorada e isso acaba levando ao desgaste. Já as causas intrínsecas são decorrentes da regurgitação do ácido gástrico, frequente no refluxo gastroesofágico, mas também em pacientes gestantes ou com bulimia nervosa. Mas em ambos, o mecanismo final é o mesmo, é a redução do pH oral abaixo do limiar crítico do esmalte da dentina, promovendo a dissolução química da hidroxiapatita. Sobre o diagnóstico desse processo. O desgaste dentário erosivo, ele apresenta um diagnóstico que é essencialmente clínico, baseado em uma anamnese detalhada, um exame visual criterioso, o que torna a competência clínica do cirurgião dentista um importante instrumento de diagnóstico. O diagnóstico, então, parte do princípio de uma anamnese bem conduzida, que é a responsabilidade do profissional avaliar de forma ativa os hábitos do paciente, como frequência e tipo de bebidas ácidas consumidas, se o paciente tem algum sintoma digestivo, como azia, regurgitação, vômitos frequentes, se faz uso de medicamentos que reduzem o fluxo salivar, se esse paciente realiza alguma atividade física intensa que leva ao consumo elevado de bebidas isotônicas e se existe algum histórico de transtornos alimentares. Esses são fatores, são hábitos que o paciente normalmente não relaciona com a saúde bucal, então acaba não relatando de maneira espontânea. Por isso, essa investigação dirigida por parte do profissional ela se torna indispensável para ter um diagnóstico correto. Em relação ao diagnóstico diferencial desses dois processos, a abrasão ela é caracterizada como um desgaste patológico causado por forças mecânicas externas que se apresenta clinicamente como lesões em punha na região cervical vestibular, frequentemente associada à escovação traumática. Já a atrição é esse desgaste fisiológico causado pelo contato direto entre dentes, que se torna patológico quando muito acelerado ou severo. Esse desgaste, então, se concentra nessa superfície entre os dentes, ele vai se apresentar clinicamente como facetas planas e brilhantes, típicas do bruxismo. Mas, como eu comentei anteriormente, esses dois processos eles acontecem associados uns aos outros muitas vezes, então existe uma dificuldade de identificar o fator etiológico principal dessas condições. O índice BIWI é um índice que foi criado no ano de 2008, ele surge como um instrumento que é usado internacionalmente para registrar e sistematizar a gravidade do desgaste dentário erosivo. Esse índice ele consiste na divisão das arcadas dentárias incestantes e em cada incestante a superfície que foi mais afetada ela vai receber uma pontuação de uma escala de 0 a 3, sendo 0 a ausência de desgaste e 3 a perda de estrutura acima de 50%. A soma desses scores é o que vai guiar a conduta que vai ser aplicada para aquele paciente. E o índice BIWI, além de servir como um guia para o tratamento, de certa forma, ele também
evolutivo, porque ele permite comparar consultas ao longo do tempo e avaliar se essa condição está estabilizada ou se ela está progredindo. Sobre a prevalência do desgaste dentário erosivo, essa é uma condição que tem ocorrido um aumento significativo nas últimas décadas, muito impulsionada por essa mudança de hábitos alimentares da população, pelo consumo muito frequente de bebidas ácidas, e é uma condição que afeta tanto crianças, adolescentes, quanto adultos e idosos. No entanto, existem alguns fatores que dificultam a comparação entre pesquisas e a estimativa real da prevalência global, como diferenças nos índices utilizados, tamanhos amostrais, desenhos de estudos e falta de calibração dos examinadores. O desgaste dentário erosivo é uma condição que acomete o mundo inteiro e acontece em diversos países, mas principalmente em sociedades desenvolvidas, onde o acesso a essas dietas ácidas é mais facilitado. Aqui eu trouxe um capítulo do livro chamado Desgaste dentário erosivo, do diagnóstico à terapia, que fala um pouco sobre essa questão da prevalência global desse processo. Nesse capítulo foi realizada uma busca sistemática da literatura no PubMed, utilizando termos como erosão dentária, desgaste dentário erosivo e prevalência ou severidade ou incidência. No geral, existem mais estudos sobre crianças e adolescentes, provavelmente porque o acesso é mais facilitado por creches, escolas, instituições públicas, e até o momento atual não existem revisões sistemáticas sobre a prevalência do desgaste dentário erosivo em adultos. Mas a partir dessa busca sistemática foi elaborado um panorama próprio de prevalência dessa condição. Foram avaliados 53 estudos publicados entre os anos de 2014 e 2024 e foram compilados dados de mais de 52 mil participantes, indivíduos, com uma média de idade de 22 anos. Desses, 49% apresentavam desgaste dentário erosivo. Entrando um pouco no tópico de desafios de diagnóstico dessa condição, o desgaste dentário erosivo ele é um processo que tem uma avaliação um tanto complexa e desafiadora e que pode ser avaliada através de métodos quantitativos, qualitativos e semi-quantitativos. Os índices que são utilizados devem apresentar critérios simples e bem definidos, capazes de produzir resultados confiáveis e avaliar corretamente o desgaste ao longo do tempo. No entanto, alguns fatores influenciam nesse objetivo. O primeiro deles é que o diagnóstico diferencial é complexo, então, como eu citei, os diferentes tipos de desgaste acontecem associados uns aos outros e existe essa dificuldade de identificar o principal fator etiológico e de fazer a melhor escolha de condução de tratamento. Além disso, existe uma grande variedade de índices e de terminologias na literatura, o que dificulta a padronização e a comparação entre estudos internacionais. Outro fator bastante importante é essa dificuldade de diferenciar o que é um desgaste fisiológico e um desgaste patológico. Existe essa discussão atual sobre se o desgaste dentário erosivo constitui ou não uma doença bucal e, de forma bastante simplista, assim, o que seria o desgaste patológico é quando o paciente relata alguma sintomatologia, ele sente dor, sensibilidade ou tem algum comprometimento funcional, e enquanto desgastes mais leves eles são associados a esse processo fisiológico de envelhecimento mesmo. Mas ainda são necessárias mais pesquisas e discussões para conseguir refinar esses critérios de diagnóstico e determinar esse limite entre o fisiológico e o patológico. Aqui eu trouxe um artigo que é esse documento de referência para a comunidade odontológica internacional, onde teve como objetivo padronizar a terminologia utilizada para descrever o desgaste dentário erosivo e de que forma esse estudo foi conduzido. Foram selecionados 15 especialistas por essas organizações, a Organização Europeia de Pesquisa em Cárie e a Associação Internacional de Pesquisa Odontológica. Esses 15 especialistas foram convidados para participar de um workshop de 2 dias, onde o objetivo foi definir os termos mais utilizados no contexto de desgaste dentário erosivo através do método Delphi. Esse workshop aconteceu na cidade de Frankfurt, na Alemanha, no ano de 2019. O método Delphi é essa técnica que tem como objetivo alcançar
consenso entre especialistas. Então, esses especialistas eles vão responder questionários, eles vão participar de discussões, onde todas as respostas vão ser compartilhadas com os participantes. Nesse caso, foi elaborado um documento previamente ao workshop, contendo as tecnologias mais utilizadas em relação ao desgaste dentário erosivo e as suas respectivas definições, e isso foi enviado aos participantes. Todo o feedback individual desse documento foi reunido novamente em um segundo documento para ser compartilhado com os especialistas e discutido nos 2 dias de workshop. A partir disso, foi alcançado o consenso das definições através de uma verificação por votação anônima. E com isso foi alcançado pelo menos 80% de concordância para todos os termos discutidos e as suas definições. As áreas abordadas foram processos clínicos, conceitos básicos, diagnóstico, risco, prevenção e manejo do desgaste dentário erosivo. E os participantes do workshop recomendam que essa tecnologia discutida ela seja revisada continuamente a cada 5 anos ou antes, caso surjam novos termos que precisem de esclarecimento. Aqui, exemplificando, eu trouxe 3 termos que foram definidos nessa publicação. O primeiro deles é o termo de desgaste dentário patológico, que teve uma concordância de 93%. O desgaste dentário pode ser definido como patológico quando ele está além do nível fisiológico em relação à idade do indivíduo e interfere na autopercepção do bem-estar. Em contrapartida, eu trouxe 2 termos que eu achei importante destacar, porque eles foram desencorajados e não foram definidos nessa publicação. O primeiro são os termos de desgaste corrosivo e de biocorrosão, e também o termo de abfração, que também foi desencorajado, não definido nessa publicação, porque o nível de evidência que existe atualmente é muito fraco para justificar esse como um processo separado, como um processo isolado. As características clínicas do desgaste dentário erosivo também são aspectos que podem ajudar a guiar o processo de diagnóstico. Inclusive, a localização desse desgaste ele orienta em relação à etiologia, como, por exemplo, desgastes que se concentram na face palatina nos incisivos superiores, são mais relacionados, por exemplo, com o refluxo gastroesofágico, porque é onde atinge, em primeiro lugar, quando acontece a regurgitação do ácido gástrico, enquanto desgastes na face vestibular e na face oclusal são mais associados a causas extrínsecas. E aqui eu trouxe algumas imagens para a gente conseguir visualizar esses desgastes e essas características clínicas. Nessa primeira imagem, a gente percebe um desgaste erosivo vestibular, um esmaltinho que pegou ao longo da margem gengival e uma aparência lisa e brilhante do dente. Isso em um paciente de 28 anos que fazia consumo de bebidas ácidas e tinha refluxo gastroesofágico. Aqui a gente observa o desgaste dentário erosivo também vestibular, mas aqui não tem esmaltinho pegou ao longo da margem gengival e o dente também não apresenta essa aparência lisa e brilhante da superfície. Aqui em um paciente de 35 anos, em que os fatores etiológicos conhecidos desse caso eram o consumo de frutas ácidas, no caso limão e laranja, e também o consumo de suco dessas frutas. Aqui um desgaste dentário erosivo vestibular bastante severo em um paciente de 25 anos. E o fator etiológico conhecido desse caso é que o paciente colocava fatias de limão sobre o lábio, além de também consumir esse suco de frutas ácidas. Aqui um desgaste dentário erosivo oclusal, onde a gente percebe esse arredondamento das cúspides e dos sulcos do dente em um paciente de 29 anos, onde os fatores etiológicos conhecidos são o consumo de refrigerantes e bebidas esportivas ácidas todos os dias. Aqui um desgaste erosivo severo, com as características morfológicas originais não estando presentes. A idade do paciente é 29 anos e é um paciente que possuía refluxo gastroesofágico. Aqui, inclusive, a gente percebe esse caso de exposição dentinária, que o dente fica com esse aspecto, essa coloração mais amarelada. E em casos como esse, o paciente pode relatar, inclusive, hipersensibilidade dentinária. Aqui um desgaste dentário erosivo severo na face palatina, também com esmaltinho, pegou ao longo da margem gengival, em um paciente de 28 anos que possuía refluxo gastroesofágico.
exposição evidente da polpa em um paciente de 58 anos, com um desgaste super avançado, mas de etiologia desconhecida. Esse paciente chegou ao atendimento relatando pontadas ao mastigar. Sobre o manejo do desgaste dentário erosivo, aqui eu trouxe essa tabela de recomendações de manejo de acordo com os scores do índice Peary, ou seja, com os scores cumulativos do sextante. Aqui a lógica é bastante simples, quanto maior o score, maior vai ser a intervenção. Então, pacientes com risco baixo, o que é indicado são manutenções de rotina, observações, orientações de higiene oral e avaliação de dieta e reavaliações em intervalos de 2 a 3 anos. Pacientes de risco moderado, além desses que já foram citados, aqui também entra a necessidade de identificação do principal fator etiológico e da criação de uma estratégia para eliminar essa etiologia. Aqui também pode entrar a necessidade de fluoroterapia para aumentar a resistência da estrutura dentária, e o ideal é evitar a indicação de intervenções restauradoras e sim fazer o monitoramento desse desgaste dentário. Já em pacientes de alto risco, além dessas ações que já foram comentadas, aqui sim pode entrar a necessidade de uma intervenção restauradora e existe uma necessidade de reavaliações mais frequentes, em um período de 6 a 12 meses. Aqui, conversando com a professora Tamires, a gente achou interessante trazer esse fluxograma que pode servir como um guia, uma orientação para os profissionais na escolha do manejo mais adequado para o paciente. Aqui, inicialmente, tem que ser avaliada se, para a idade do paciente, o desgaste é fisiológico ou patológico. Se for um desgaste fisiológico, ele não demanda nenhum tratamento. Se for um desgaste patológico, a gente precisa considerar os fatores etiológicos e documentar a quantidade ou documentar o desgaste dentário erosivo. A partir disso, é realizado um programa de prevenção periódico com orientações e com monitoramento. E depois, a gente tem que avaliar se esse desgaste dentário ele é motivo de preocupação ou para o paciente ou para o profissional. Se não, manter as intervenções que já foram citadas. Se sim, talvez ele precise de um plano de tratamento um pouco mais complexo e aí pode entrar a necessidade de uma reabilitação restauradora. Nessa linha de pensamento, eu trouxe esse estudo onde ele discute métodos de monitoramento do desgaste erosivo dental, classificados em qualitativos, semi-quantitativos e quantitativos. Os métodos de monitoramento que esse estudo aborda são monitoramento por modelos de gesso, índices clínicos, fotografias e scanners intraorais. Os modelos de gesso eles são ferramentas que podem ser educativas para o paciente, mas ele tem uma baixa sensibilidade diagnóstica. Então, a gente só veria mudanças nessas lesões desse desgaste dentário erosivo em intervalos muito grandes, por exemplo, de 3 a 5 anos. Já os índices clínicos, eles são instrumentos rápidos, econômicos, e aqui existe a possibilidade de verificar mudanças de textura, de translucidez e de cor. Mas a confiabilidade interoperadora desse método é um tanto moderada. Já as fotografias, o monitoramento por fotografias tem uma qualidade diagnóstica semelhante aos índices clínicos. Aqui existe o benefício de poder compartilhar essas fotografias, a progressão, a estabilização dos desgastes com o paciente, mas é mais difícil de avaliar mudança de profundidade e mudança de textura. Já os scanners intraorais, que são um método de monitoramento mais promissor, aqui ele permite uma análise quantitativa em apenas 6 meses, mas ainda existem algumas limitações nos algoritmos de registro das imagens. Nesse mesmo estudo, eu trouxe essas imagens de um espelhamento que foi realizado em uma avaliação de um segundo molar inferior esquerdo. Nessa primeira imagem, aqui a gente vê 2 espelhamentos diferentes em um intervalo de 3 anos. Aqui a gente consegue perceber um aprofundamento dessa concavidade que é bem sutil, mas que a gente observa melhor aqui nessas imagens ao lado. Essas marcas em amarelo são as facetas de desgaste, em que depois desse intervalo de 3 anos houve um alargamento desse desgaste e também um aprofundamento da concavidade. Eu achei interessante trazer um relato de caso bem breve para exemplificar os tópicos que foram apresentados, mas com um
foco um pouco maior em uma situação onde foi necessário um tratamento reabilitador restaurador. Esse caso ele aconteceu na cidade de Curitiba, no ano de 2022. Ele é de uma paciente do gênero feminino, de 28 anos, que buscou atendimento odontológico na intenção de corrigir um sorriso, porque ela relatava a sensação de que os dentes estavam se desgastando e que eles estavam mais sensíveis. Na anamnese dessa paciente, ela relatou que ela tinha bulimia na adolescência e refluxo gastroesofágico na idade adulta. Ao exame clínico e radiográfico, se observou a ausência de cárie e a ausência de doença periodontal, mas foram identificados desgastes bem severos nas superfícies oclusais dos dentes superiores, na palatina, na borda incisal dos dentes anteriores superiores, resultando em uma exposição dentinária e perda de dimensão vertical. Aqui a gente observa o aspecto inicial da paciente, como ela chegou quando ela buscou o tratamento, que tem realmente esse desgaste super severo e essa perda de dimensão vertical bastante expressiva. No planejamento desse caso, foi realizado o escaneamento das arcadas superior e inferior e a partir disso foi feito um enceramento digital. O caso foi dividido em 4 sessões. Na primeira sessão foi realizada a cimentação de uma restauração em resina composta semidireta no dente 25. Nos dentes 14, 24 e 15 foi realizada uma restauração direta em resina composta. Na segunda sessão foi realizada a restauração direta em resina composta dos dentes 16, 17, 26 e 27, que são o que a gente vê aqui nessa primeira imagem, no momento de isolamento absoluto e o resultado final dessas restaurações. Na terceira sessão foi realizada a restauração dos dentes anteriores e superiores, utilizando uma linha palatina, que foi confeccionada nas primeiras sessões. E na quarta e última sessão foi realizado o acabamento e o polimento de todas as restaurações. Aqui o aspecto inicial da paciente sorrindo e o aspecto final dela, depois de recuperar essa dimensão vertical que tinha sido perdida. Com esse breve relato, a gente já consegue perceber que, com os avanços materiais odontológicos aliados a uma boa anamnese, um diagnóstico correto e técnicas de tratamento minimamente invasivas, é sim possível reabilitar estética e funcionalmente dentes que foram comprometidos pelo desgaste dentário erosivo, conduzindo a um prognóstico favorável a longo prazo. Por fim, acho importante a gente lembrar que a gente está diante de uma condição cuja prevalência só tende a crescer, impulsionada por essa grande mudança de hábitos alimentares da população, por esse consumo super frequente de bebidas ácidas, e que é responsabilidade do profissional ter a capacidade de identificar, diagnosticar de forma correta, orientar e indicar o tratamento mais adequado. Isso exige uma anamnese bem conduzida, um olhar clínico treinado para identificar padrões de desgaste. E o cirurgião dentista ele tem papel central não apenas no tratamento do paciente, mas também no diagnóstico precoce e na identificação dos fatores etiológicos.